Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui ao vivo hoje, nesta quinta-feira, ao vivo, direto aqui de Cariacica, e hoje nós estamos aqui começando esse programa de frente com a verdade, o programa que vem falar sobre as questões do dia a dia, sobre igreja, religião, ministério, e você é o nosso convidado especial para participar, e você que está nos assistindo, você pode convidar, você pode ser aquele missionário digital, para poder aí estar divulgando esse link. Nós estamos atuando agora no YouTube e no Facebook ao vivo, então é uma forma de você se colocar à disposição aí nesta manhã, ser esse agente missionário, divulgando aí o nosso link, chamando pessoas, fazendo aí a sua sala de bate-papo aí, de filme, né? E colocando aí esse programa que vai falar de coisas, e nosso programa, ele é completamente interativo, e você pode aí, também fazer a sua pergunta. Nós temos algumas perguntas já aqui elaboradas, mas sempre podemos abrir espaço para tirar a sua dúvida ou a sua contribuição também. Hoje está conosco o pastor Felipe Mutuan, pastor da Igreja Metodista Vila Garrido, e vai dar a saudação aí ao povo de Deus. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. A nossa expectativa é de uma manhã agradável, de um bate-papo gostoso, onde a gente possa principalmente falar sobre as coisas do reino dos céus, as coisas da Bíblia, falar sobre o assunto mais gostoso do mundo, que é a palavra do Senhor. Então é um prazer estar aqui com você. Deixa um abraço, participe conosco aí, vai ser um prazer passar esse tempo junto com você. Nós vamos agora à primeira pergunta do programa De Frente com a Verdade. Hoje aqui, pastor Felipe Mutuan, servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, né? Pastor Felipe, a questão é: qual a dimensão do reino de Deus e o seu efeito nos dias atuais? Como que você... Quando a gente sempre fala do reino de Deus, a gente sempre comete um erro, um equívoco, né? Que a gente sempre relaciona o reino de Deus a um evento futuro. Então a gente está sempre achando que o reino de Deus ele ainda vai acontecer, que ele, na segunda vinda de Cristo, ele vai se manifestar. De fato, a gente não pode perder a visão, né, de que o reino de Deus, ele de fato ele aponta para uma dimensão vindoura, ou seja, para a segunda vinda, onde Cristo vai redimir todas as coisas. Mas a gente precisa compreender que o reino de Deus ele não é só futuro, ele é para agora. O reino de Deus ele é para ser manifestado nesse tempo, ele é para ser revelado nesse tempo, e a maior ação de Cristo Jesus foi essa: estabelecer o reino, libertar o homem do império das trevas, libertar o homem, né, a humanidade do império das trevas, do pecado, e fazer com que o reino ele se revelasse nesse tempo. Então o reino dos céus, o reino de Deus, ele é para esse tempo, ele é para agora, ele é para o hoje, é para a transformação de vidas agora, é para a transformação da sociedade agora. Então o reino de Deus, ele é um reino que se manifesta hoje, ele é um reino que atua hoje, é um reino de transformação e um reino de vida. Agora, como é que esse reino se manifesta? Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17, vai dizer para nós que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Então esse reino se manifesta aonde a paz vence a aflição, aonde a alegria vence a tristeza, aonde a justiça supera a desigualdade, aonde os sinais acontecem, aonde a transformação de vidas, aonde as pessoas são impactadas com essa mensagem do reino. Porque nós, às vezes, Felipe, assim, a gente vive numa questão assim muito do mundo atual, né? Um mundo globalista, um mundo assim que gera aquela competição, né? Aquela competição grande, e fala que você precisa ser o melhor, né? Precisa ser o maior, o mais forte, né? E do jeito que você está falando, o que parece assim, a proposta do reino de Deus, ela é contrária à proposta dos reinos, né? Dos reinos que nós vemos aí, a questão política, a questão também dos países, né? Então quando Cristo fala assim, aquele que quer ser o mais forte tem que ser o mais fraco, o primeiro será o último, né? Então assim, a proposta do reino de Deus, ela vem assim
contrária ao reino que nós vemos hoje? Sim, o reino de Deus, ele quebra todo o sistema dominante. Ele quebra o sistema que governa pelas óticas do homem, né? Então, por exemplo, na ótica do mundo que nós vivemos, o próspero é aquele que mais tem. Na lógica do reino dos céus, o próximo é aquele que, no reino de Deus, o próspero é aquele que mais semeia, né? É aquele que mais reparte, aquele que mais distribui, é o mais generoso. Na ótica do mundo, você precisa ser o primeiro, né? Quem nunca ouviu aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Uhum. Na ótica do reino dos céus, eu sou o segundo, eu sou aquele que serve, eu sou aquele que pensa no outro, né? Então a lógica do reino de Deus, ela sempre contraria a lógica do sistema dominante, né? O reino dos céus, o reino de Deus, ele pensa na partilha, ele pensa no amor, na dádiva, no perdão. O reino dos céus, ele pensa na transformação de vida, na contramão da sociedade. Porque algumas questões que a gente vê assim na questão hoje de reinos, né? De reino, de estrutura política, social, às vezes assim, dá aquela ira santa de você assim, não aceitar a situação que vão sendo proposta, né? Essa questão de injustiça, a questão assim de manipulação, e de repente você olha para o reino de Deus, você vê que pelo reino de Deus, essa proposta contrária do reino, você tem que morrer diariamente, tem que ser humilhado, maltratado, né? E para que a justiça de Deus venha se manifestar. Então a questão do governo de Cristo, como você entende hoje a questão assim do governo de Cristo diante de vários outros governos? Quando a gente pensa no governo de Cristo, a gente automaticamente pensa nessa questão. Aí sim a gente relaciona a segunda vinda, né, de Cristo, e pensando no governo que a Bíblia declara sobre o governo milenário, enfim. Mas a gente precisa ter a ótica de Cristo governando hoje. Uhum. A gente precisa se colocar debaixo do governo de Cristo hoje. Significa deixar que o Senhor, ele direcione os nossos passos, significa orientar a nossa vida segundo o governo de Cristo. Há de se pensar que Cristo nunca pressupôs rebeldia, desobediência, né? Cristo nunca ensinou sobre uma rebelião, e talvez essa tenha sido a grande frustração de muitos judeus. Né? Cristo sempre ensinou sobre submissão, sobre autoridade, a submissão às autoridades. A gente vai lembrar daquele texto onde questiona o Senhor sobre o tributo, né? E ele diz: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, né? Aprendam a saber, a se sujeitar às autoridades. Mas o governo de Cristo, ele vai se manifestar quando os discípulos do Senhor, os discípulos de Cristo Jesus, começarem a não aceitar as injustiças, a começarem a exercer e estar nos locais de autoridade, estar nos locais de governo. A gente precisa compreender que hoje nós não podemos simplesmente abdicar de estar nos locais, mas levar a mensagem de Cristo. O governo de Cristo acontece quando? O governo de Cristo acontece quando um servo do Senhor, ele numa posição onde todo mundo pratica corrupção, ele não vai aceitar. O governo de Cristo, ele se manifesta quando num emprego, quando num trabalho onde você pode levar vantagem, você não leva, você caminha debaixo da justiça. O governo de Cristo, ele se manifesta quando, mesmo diante de toda injustiça, nós fazemos aquilo que ninguém faz, o certo. Né? Isso, eu acredito que o governo de Cristo, ele pode ser revelado na nossa vida quando nós começarmos a manifestar a vontade de Cristo. Isso. Pastor Felipe, uma questão assim clara também que a gente trazer ao entendimento assim, nós estamos falando de um reino, né? Todo reino assim tem o seu governo, tem a sua questão de autoridade, né? Na questão física, geográfica, né? Mas nós estamos falando de um reino que não tem assim bandeira, que não tem pátria, a pátria celestial, né? E mais assim, o que eu às vezes penso assim na questão do reino? Eu acho assim, na minha visão, que às vezes esse reino não se manifesta porque o reino forte é um reino unificado, né? Um reino unido,
E eu vejo assim que o reino hoje parece que está dividido, assim como eu vejo a visão até dos Estados Unidos sobre a questão do que representa o americano dentro e fora do país, né? Assim, eles lutam por causa de um americano. E às vezes eu vejo que esse próprio reino, as pessoas acabam de certa forma se confrontando, lutando e pedindo para que a manifestação da justiça, das questões desse reino se manifeste. Na sua visão, você acha que está dividido ou como que você vê assim? Quando a gente pensa assim, quando a gente olha na igreja de Atos, né? Uhum. Eu falo muito que a igreja de Atos ela não é perfeita. Uhum. Ela não é perfeita. Tem muita gente que lê Atos e pensa numa igreja perfeita. Não, nós temos uma igreja com muita dificuldade ali, mas você vai ver uma igreja que, segundo relatado ali, ela estava unida em um só propósito e um só ideal. Uhum. O sucesso da igreja de Atos é primeiramente a ação do Espírito Santo, mas depois o entendimento acerca de uma visão, acerca de uma unidade numa só visão. O grande inimigo do reino dos céus, eu acredito que seja justamente esse ponto da desunião, esse ponto dos partidarismos. E quando falo partidarismo, eu não estou falando de partidos políticos, eu estou falando de divisões, de opiniões e de crenças, né? Nós temos hoje muitas divisões naquilo que diz respeito ao reino dos céus, né? Ao povo de Deus, né? E eu acredito que essa divisão ela acaba se manifestando em outras áreas também. É o tempo de nós entendermos que o reino dos céus ele é estabelecido sobre um povo, não apenas sobre uma igreja ou sobre uma cidade. O reino dos céus é estabelecido sobre um povo. Então é tempo da gente sim entender essa visão e caminhar em unidade, pregar essa unidade, amor, respeito, graça, restauração e seguir em frente. Você está nos assistindo ao vivo hoje, nós estamos falando de frente com a verdade, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar, para você se preparar aí, que você pode também participar conosco. A segunda questão hoje, de frente com a verdade, é o que seria pecado contra o Espírito Santo. Mas daqui a pouco, mas ainda vamos continuar essa questão do reino de Deus assim estabelecido. Mas uma questão assim que eu percebi quando eu fui na Coreia, que é um crescimento muito grande, né, naquele país, na questão bíblica, evangélica, e ao mesmo tempo as igrejas que tem lá são poucas denominações. O que eu pude ver assim, uma igreja enorme, crescendo de forma assim maravilhosa, e ao mesmo tempo as igrejas praticamente são quase as igrejas tradicionais, batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, né, no Evangelho Pleno. Então você vê assim poucas denominações e um alcance muito grande do país na questão de número de membros dessas igrejas. E no Brasil, ao contrário, assim, eu vejo que nós não estamos crescendo como a Coreia, mas cresce-se demasiadamente sobre a questão de nomes de igrejas, novas denominações. É sinal do reino, né? Seria a primeira pergunta nesse sentido. A segunda, a visão da igreja de Atos também. O que atrapalhou a igreja também não pode ter sido a questão da instituição prezar mais por ela do que pelo reino de Deus, né? Aí seria a segunda questão. Vamos lá. De maneira alguma nós estamos aqui levantando uma bandeira contra as denominações, jamais. Mas qual a razão pelo surgimento de várias denominações? Se a gente analisa a história, o surgimento de várias denominações vai mostrar para nós que a maioria delas nasce da falta de uma compreensão acerca de um determinado assunto. Então vai nascer das divergências de opiniões, vai nascer da falta de diálogo, às vezes de sentar, conversar, eu cedo de um lado, outra pessoa cede do outro. E aí às vezes é muito mais fácil você dividir, é muito mais fácil você criar uma divisão do que sentar e resolver um ponto em comum. Esse fator mostra que isso é uma dificuldade. Quando uma denominação nasce por entender uma missão especial, por entender algo, por uma mensagem do Senhor, enfim, é uma situação.
Mas quando outra denominação nasce por um partidarismo, por uma discussão, por uma divergência, isso aponta um problema dentro do povo de Deus. Isso aponta um problema que nós estamos vivendo, porque às vezes é um problema que poderia ser resolvido, uma situação que poderia ser entendida, ela acaba gerando uma nova igreja que já está nascendo numa divisão, que já está nascendo numa, digamos assim, numa confusão teológica. Então, eu diria assim, é um grande problema que eu acho que pode influenciar negativamente na manifestação do reino de Deus na nossa nação como nação. Respondendo sobre a segunda questão, um dos problemas da igreja de Atos foi sim essa institucionalização, né? Foi sim essa questão da igreja ela perder a dimensão da sua missão, daquilo que Deus estava estabelecendo, da direção que o Espírito Santo estava dando, e se institucionalizar, até talvez para criar uma contraposição, uma oposição ao judaísmo, né? Que quando a gente vai lendo as cartas de Paulo, a gente vai vendo mais para o final de Atos, nós vamos ver uma grande oposição do judaísmo ao cristianismo, né? Então, essa institucionalização, esse processo que muitas vezes é natural, né? Mas que a gente precisa tomar cuidado nesse processo, ele é um dos fatores que atrapalham a igreja de Atos, sim. É um dos fatores que vão causar divisão. Um dos problemas, ao meu ver também, que gera um grande problema na igreja de Atos, é a falta da compreensão, talvez, evangelística. A gente vai ver uma igreja passando por problemas, e até mesmo nós vamos ver, até mesmo os apóstolos, tendo dificuldade em pensar na expansão do reino, né? Quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? E ali prega a palavra do Senhor, e ali é o batismo no Espírito Santo, e Pedro fica encantado, digamos assim, né? E fala, como nós podemos negar o batismo com água para eles, tendo em vista que receberam até o batismo com o Espírito Santo. Depois a gente vai ver os outros apóstolos questionando Pedro, né? Talvez a falta do entendimento do que significava o ide por todo mundo e pregar o evangelho, junto com a institucionalização do movimento, são fatores que vão atrapalhar na igreja de Atos. Amém, você está nos assistindo, você está ligadinho aqui no programa De Frente com a Verdade. Hoje o nosso querido amigo, pastor, reverendo Felipe Mutuan, ali da igreja de Vila Garrido, Vila Velha, próximo ao Hospital Evangélico. Se você tiver vontade de conhecer a igreja lá, vai lá, com certeza você vai gostar. Fica próximo do posto, né, lá? Fica próximo ao posto de saúde do bairro de Vila Garrido ali, bem próximo mesmo, uns menos de 30 metros para frente do posto de saúde ali. Isso aí, então você está ligadinho, mas você pode participar também ao vivo. Nós estamos nas plataformas digitais, nós estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Então você pode estar ali participando e com certeza você pode contribuir. Mas de frente com a verdade, nós estamos de frente com ela, mas nós não somos a verdade é o Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos discutir esta verdade, né? Elaborar essa verdade para que você possa participar. E nós vamos passar agora para a segunda pergunta, e essa pergunta, ela roda já o século, né? Ela já roda já por muito tempo, porque é uma pergunta que é um enigma, porque ela não traz aquela coisa corretamente aquilo ali. Então nós temos algumas dicas, né? O pessoal fala uma coisa, outra coisa, mas a segunda pergunta o que seria o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo que a Bíblia fala que é o pecado que é imperdoável. Mas a gente coloca assim, blasfema contra o Espírito Santo, isso, aquilo. Na sua visão, pastor Felipe, o que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Essa talvez seja uma das questões mais polêmicas e mais debatidas pela igreja, né? Muita gente fala e muita gente constrói muito pensamento a respeito disso, mas eu acho que a chave para a gente entender parte da gente analisar todo o capítulo de número 12 de Mateus, né? Onde Jesus Cristo dá um contexto maior sobre isso, e analisar também um outro texto lá de Hebreus. O que está acontecendo em Mateus 12? Jesus Cristo está fazendo sinais, curas, e ele expulsa um demônio. E ele expulsa um demônio e liberta uma pessoa, e toda a nação de Israel, todas as pessoas que seguiam Jesus,
admiradas, falam: nossa, ele é verdadeiramente o filho de Davi. Os fariseus, por outro lado, eles vão apontar: não, ele é filho de Beelzebul, e o que ele faz por Beelzebul. Jesus Cristo então traz todo um ensinamento acerca do reino do céu, sobre o reino espiritual, e fala que um reino dividido, ele não prospera. Então Jesus Cristo traz uma questão: se eu expulso Beelzebul por Beelzebul, significa que o reino das trevas então já está destruído. E aí Jesus Cristo fala sobre as obras do reino dos céus, sobre aquilo que ele veio fazer, sobre libertar, sobre curar. E ele tem, por um lado, os fariseus que estão comparando a sua obra com a obra de Satanás. Ou seja, eles estão em um lugar de incredulidade acerca da obra de Jesus. Por conta disso, Jesus vai dizer o que então? Que para esses homens, para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem agora e nem na época vindoura. A palavra blasfêmia, se a gente analisa ela no radical grego, você vai ver que ela é sinônimo, ela tem basicamente o mesmo radical da palavra grega para incredulidade. Então é um sinônimo no grego. Blasfêmia e a palavra incredulidade são sinônimos no grego. Então, pense em blasfêmia, além de um insulto, além de falar mal, mas pense em blasfêmia no contexto de numa incredulidade. Então o que Cristo está dizendo? Que os fariseus são tão incrédulos a ponto de compararem a obra de Deus com a obra de Satanás. E onde há incredulidade, não há salvação. Aonde há incredulidade, não há conversão. Por isso que para eles não há redenção nem agora e nem no futuro. Por quê? Porque esses homens não creem, os fariseus não acreditavam, não criam, não tinham fé que as obras de Cristo Jesus eram feitas manifestando o reino dos céus. E aí a gente tem um outro texto também, que está lá em Hebreus, capítulo de número 6. Esse texto é muito interessante. Hebreus 6, a partir do versículo 4, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados está falando de pessoas a qual aceitaram Cristo Jesus, foram despertadas para o reino de Cristo Jesus, e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, provaram, está falando de degustar, ou seja, foram pessoas que foram ensinadas na palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, que significa vergonha. Então vamos lá, Hebreus está falando do quê? Hebreus está falando de que existe um grupo de pessoas que, apesar de terem recebido o dom de Deus, serem iluminados, conhecerem a palavra, apesar de terem provado dos poderes do reino, apesar de tudo, essas pessoas é impossível para elas serem redimidas. Se é impossível para elas serem redimidas, então nós aprendemos que essas pessoas estão aonde? Num lugar que Mateus 12 diz, não há perdão para elas. Então, por que não há perdão para elas? Porque essas pessoas caíram, e o texto cair está falando no grego sobre desviar, sobre perder a verdade, sobre abandonar deliberadamente a verdade. Então o texto cair não está falando aí de um pecado ocasional, está falando de alguém que deliberadamente deixou o reino de Deus. Então para essas pessoas é impossível serem restauradas. Se a gente então analisa esses dois textos, nós vamos entender que o pecado contra o Espírito Santo é estar em um lugar de incredulidade e apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé. O pecado contra o Espírito Santo é deliberadamente entrar num lugar de incredulidade, de apostasia, mas um lugar tão profundo, um lugar tão imerso nessa apostasia, nessa incredulidade, aonde nós não somos mais convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Vale lembrar que a Bíblia declara que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então por isso que para essas pessoas é impossível serem redimidas. Por quê? Porque estão num lugar de incredulidade, onde não creem mais na ação do Espírito Santo, e apostataram da fé a um lugar tão profundo dessa apostasia, que para eles não é possível mais serem convencidos
da obra da salvação de Cristo. Então o pecado contra o Espírito Santo é uma questão um pouco subjetiva, mas significa estar a um nível de incredulidade e apostasia tão grande, aonde a voz do Espírito Santo não fala mais com a gente. Então a gente tem que, só para concluir, é pensar além de simplesmente falar mal, é pensar além de simplesmente dizer alguma coisa contra, mas está relacionado com uma postura de incredulidade e apostasia. Porque muitas vezes as pessoas ficam ligadas assim, no assunto, numa resposta, mais uma resposta assim, de que fosse algo que mexesse, né? O que acontece muito com a questão do livro de Apocalipse, né? Que você vê várias direções, as pessoas querem, e quando vê uma resposta que está muitas das vezes na Bíblia, tão simples, tão correta, a pessoa acaba tendo dificuldade. Então assim, blasfema com o Espírito Santo, é um cara que, eu já até passei por isso, um cara que chegou uma vez pedindo oração, porque ele tinha falado contra o Espírito Santo, xingado quando não era crente, e que Deus não ia perdoar. Eu falei, não, pá, tem nada a ver, né? É uma questão realmente da pessoa que, o incrédulo que não crê, se ele não crê, ele não tem como ele ser salvo, né, nessa questão. E quando ele passa também a fazer parte daquilo, vivenciar aquilo, e lá na frente rejeita, né? Rejeita o próprio, fica mais difícil para a pessoa realmente. E a obra da salvação, ela queira ou não, ela é uma obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado, né? Essa questão é muito séria, porque normalmente um novo convertido, isso não é só com você, a maioria dos pastores já passaram por isso. Quando chega um novo convertido na nossa igreja, geralmente a primeira coisa que ele faz, pastor, eu já blasfemei contra o Espírito Santo. Porque eu bebia, porque eu usava droga, e aí naquele momento eu falei várias coisas acerca do Espírito Santo. E aí às vezes a gente reproduz essa questão, né? Muitas pessoas, muitos crentes já se questionaram, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo ou não? Então nós precisamos entender que a obra de redenção de Cristo Jesus, gente, ela é abundante. Eu falo que não há pecado em nosso passado que Jesus Cristo não toque nele. Mas quando o texto está falando de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não está falando, levando em consideração o tempo da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos Jesus, tendo em vista que, vamos entender, Mateus está sendo escrito para quem? Para os judeus, conhecedores da lei, conhecedores das profecias acerca de Cristo Jesus, né? Então a obra de Cristo Jesus, ela pode tocar no nosso pecado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionado a não crer que essa obra de Cristo Jesus, que esse poder de Cristo Jesus pode redimir o nosso pecado, está relacionado com, depois de experimentar tudo isso, entrar num lugar onde eu deliberadamente abandono da fé e não creio mais naquilo que vivi. Infelizmente, muitas pessoas que às vezes se desviam e que abandonam a fé, você questiona ela, nossa, mas você experimentou tantas coisas em Deus? Muitos falam, mas aquilo foi uma mentira. Quer dizer, a pessoa está tão cega, a pessoa está tão assim, num grau de cegueira espiritual tão grande, ao ponto de qualificar como mentira todas as experiências que teve do Senhor. Então nós precisamos pensar em blasfêmia do Espírito Santo, não sobre falar mal, né? Não sobre simplesmente falar alguma coisa contra, mas estar num lugar onde a incredulidade e a apostasia não me permitem mais ser tocado por aquilo que Jesus fez. E a pessoa às vezes tem que relacionar também assim, o poder da graça de Deus, né? A pessoa às vezes é muito ligada ao juízo, à condenação e leva e esquece um pouco que a graça de Deus, o projeto de Deus é para que nenhum venha se perder. Deus veio para salvar a todos, né? E os judeus ali, queiram ou não, pelo conhecimento que eles tinham da lei, né? Mateus escreve, Hebreus também lá falando também a mesma questão, era um povo de coração duro para aquele projeto de Cristo, né? O projeto do reino de Deus, do Filho de Deus. Então, e às vezes eu percebo, Felipe, assim, essa questão do nivelar, a questão assim, achando que um efeito da graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação do reino de Deus através de Cristo Jesus, foi comparado à própria manifestação do diabo. E Jesus falando sobre a questão do reino, se o reino estiver dividido, então assim, onde já viu diabo expulsar diabo, demônio expulsar demônio. Isso às vezes eu vejo muito assim, ligado nas redes sociais, né? Quando eu desconheço a ação de Deus ou
a ação de Deus está acontecendo de uma forma que às vezes eu não acredito, e eu parto para um nível baixo, né? Eu parto para falar que aquilo é demônio, que aquilo, sem conhecer essa essência. Então eu vejo essa questão do nivelar ali uma ação de Deus, né? Às vezes assim, uma pessoa vê Deus agindo. Isso aconteceu comigo uma vez, assim, uma vez nós estávamos num retiro e a manifestação de Deus muito forte, alguém gravou aquilo ali, né? E aí jogou na internet, houve uma falação e uma palavra pesada, né? Que o cara falou assim: isso é uma pessoa possessa, cheia de demônios, né? E nós falando de Bíblia, falando de Deus, falando de Espírito Santo, e pela ação do Espírito Santo a pessoa botou tudo aquilo como se fosse algo do demônio. E aí o irmão pastor Rubinho lá, que estava em Belo Horizonte, aí falou assim: Orlando, tem coisas que só vai entender quem está vivenciando ela. Tem coisas que um vídeo não vai passar a essência daquilo, né? Mas eu fiquei chateado. Por quê? Porque tem ser crente mesmo que acha que pode nivelar uma ação de Deus como se fosse a ação do próprio Satanás, né? Hebreus 6, gente, falando sobre a graça de Deus, por que é impossível para essas pessoas serem restauradas? Não é porque a graça é ineficaz, não é porque a graça ela não consegue redimir, mas é porque estas pessoas não se deixam ser tocadas pela graça novamente. Então o aspecto de Hebreus 6 não está relacionado com a ineficácia da graça. A graça ela é eficaz, a graça é abundante. A Bíblia vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não há pecado que a graça não possa tocar. O problema de Hebreus 6 não é a graça, mas é o nível de incredulidade e apostasia que essas pessoas estão. Ou seja, o problema jamais é a graça, mas é a condição deliberada daquele que abandonou a palavra do Senhor, né? Essa é a chave do texto. Eu falo muito, pastor Orlando, que a gente precisa tomar muito cuidado. Você pode até discordar de alguma coisa, mas tome cuidado para que você não critique o que Deus está provando. Às vezes eu posso discordar de alguma ação, eu posso discordar de alguma coisa, mas o fato de eu discordar, eu preciso tomar uma posição de não julgar. Porque com o mesmo peso de juízo que eu julgo, eu serei julgado. Às vezes eu posso estar desaprovando o que o Espírito Santo está fazendo, né? Então a gente precisa, esse é um tempo que a igreja talvez precisa aprender sobre isso. Há alguma situação, alguma manifestação às vezes do Espírito Santo que você não compreende, não julgue, não critique, porque às vezes você pode estar fazendo igual, a pessoa pode estar fazendo igual aos fariseus, atribuindo para o diabo aquilo que um mover que o Espírito Santo está fazendo. Então isso quer dizer o seguinte: ninguém é dono da verdade. O perigo é quando a pessoa se coloca como dono da verdade. Aí tem um perigo muito grande. Então assim, você está ligado aqui de frente com a verdade. Nós não somos dono da verdade. Foi feita uma questão, o Felipe colocou, talvez você também discorda, é o seu direito de discordar, né? Nós temos essa liberdade, né? Deus nos deu essa liberdade. Você pode concordar, discordar, mas nós falamos algo assim para você compreender mais sobre o assunto. Se você tem interesse, procura, mas assim, precisa da fonte, né? Nem tudo, assim, um perigo muito grande hoje, que as pessoas colocam aquilo que está na internet como verdade. E aí são vários pensamentos, várias fontes. Então você tem que procurar uma boa fonte, senão você vai aprender de forma errada, incorreta, e aí vai trazer situações difíceis. Então nós vamos terminar esse assunto agora, sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Vamos passar para o terceiro ponto do nosso programa, terceira pergunta. Agora é uma pergunta, pastor Quito, quando você fala assim, alguém tem que a gente sonda as pessoas, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, essa sempre vem a respeito da tatuagem, né? Tatuagem, na sua visão, é pecado? Mas não ficar uma pergunta tão assim. Eu poderia complementar um pouco essa pergunta dizendo assim: o que leva, né? Qual é o anseio humano de querer a tatuagem? E principalmente hoje no meio evangélico você vê a pessoa quase toda pintada, né? Então assim,
está entrando, está se tornando. Qual é a sua visão sobre esse assunto, tatuagem? Se a pergunta sobre o pecado do Espírito Santo é uma das mais polêmicas, a sobre a tatuagem é uma das mais faladas. Né? Todas as vezes que você abre uma caixinha de pergunta no Instagram, todas as vezes que você abre um bate-papo, essa pergunta é uma das mais feitas. Eu acho que assim, qual é o grande problema? Por que essa pergunta é tão feita? As pessoas querem uma receita de bolo. As pessoas, elas querem estar com Jesus, elas querem seguir Jesus, mas elas querem que uma forma seja estabelecida sobre elas e o que eu posso e o que eu não posso. Isso era a lei. A lei estabelecia o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Com Cristo agora, com Jesus eu vou caminhar com Ele, e na caminhada eu vou sendo transformado e eu vou aprendendo o que eu posso fazer ou não. Quando a gente fala da tatuagem, vai ter dois grupos dentro da igreja, os contrários e os que gostam, né? Os que aprovam. Os contrários vão dizer, aquele texto lá de Levítico 19, 28, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. E aí as pessoas, elas pegam esse texto para afirmar que ele é a base bíblica para dizer que não pode tatuagem. Nós temos que entender o texto, entender que o texto ele é muito claro. Ele está dizendo, pelos mortos, ou seja, em homenagem aos mortos, não farás marca nenhuma sobre vós. Isso era uma prática muito comum dos povos pagãos ali ao redor dos judeus, que faziam muito isso. Então, quando as pessoas morriam, quando elas se marcavam por essas pessoas. Quando o Levítico, a gente sabe que é o livro da lei, quando Deus está estabelecendo a lei sobre a nação de Israel, ele fala para que o povo não haja dessa forma. Então esse texto ele não serve muito de base. Por outro lado, aqueles que gostam vão falar lá de Apocalipse. Não, a Bíblia diz lá, e sobre a sua coxa está escrito, o Rei dos Reis, né? O que também é forçar o texto bíblico. Então a gente não pode forçar o texto bíblico, nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Eu creio, e quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo base bíblica na Bíblia para não fazer tatuagem. Como não há base bíblica para muita coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, porque a Bíblia, um cristão não pode fazer inseminação artificial, né? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia não diz nada a respeito. Inseminação artificial é um negócio da agora. Então você não vai encontrar base bíblica para isso. Então não há base bíblica na Bíblia para dizer, que fala nem a favor e nem contra. Eu não acho que tatuagem seja pecado, mas eu não recomendo que seja feita. Existe uma série de questões, como por exemplo, o porquê que o cristão quer fazer tatuagem. Isso tem que ser analisado. A maioria das pessoas, quando a gente olha no passado, eu fui nascido e criado na igreja, né? Então eu acompanhei muito desses movimentos nos últimos 30 anos na igreja, que eu nasci na igreja. Muitas pessoas que queriam fazer tatuagem, a tatuagem era muitas vezes um motivo de rebeldia. Ou seja, a Bíblia declara que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Então você pode não estar pecando pela tatuagem, mas você pode estar pecando pela rebeldia pelo qual você está fazendo. Por que você quer fazer a tatuagem? Qual é o seu intento em fazer? Você está fazendo ela debaixo de um sentimento tranquilo, como por exemplo, às vezes você está fazendo a tatuagem, você que é adolescente, você que é jovem, qual é a opinião do seu pai e da sua mãe? Se eles desaprovam e você faz, você pode não estar pecando pela tatuagem, mas você pode estar pecando por desonrar o seu pai e a sua mãe. Você que é casado, há um aval, há um acordo da sua esposa, do seu esposo? Senão você pode estar desonrando. Qual é a opinião da sua liderança espiritual, do seu pastor, do líder da sua igreja? Você pode estar errando nesse sentido também. Então eu digo que eu não creio que seja pecado quando eu olho na luz da Bíblia, mas eu não recomendo que seja feita. A gente tem uma ideia errada de que a gente precisa abrir mão só do pecado. Caminhar com Jesus é muito mais além. Então não é só abrir mão do pecado, mas é abrir mão da minha vontade também. É abrir mão do que eu quero, muitas vezes é abrir mão das minhas opiniões e das minhas convicções. Então como pastor eu digo para você, não há base bíblica, que eu não tenho base bíblica para te falar que seja pecado, mas recomendo que não seja feita. Pastor, porque na verdade fica aquela questão seguinte, as pessoas querem
a base bíblica para isso e para aquilo em uma outra cultura. Uma cultura ali de... A Bíblia começa a ser escrita ali, alguns falam, né, no ano mais ou menos 1000 antes de Cristo, Davi, Salomão, outros colocam antes, né? Mas começa assim, os fechamentos e tal. Então, assim, de uma outra cultura, de uma outra existência, e depois querem resposta para algumas coisas que são, assim, atuais, né? Que coloca, né? Mas, assim, eu coloco uma questão clara de um testemunho do Rodolfo Abrantes. Não sei se você já viu sobre tatuagem, né? Ele coloca o seguinte, que lá fora, toda a crise que ele tinha, problema de depressão e tal, ele fazia uma tatuagem. Tum. Aí ele se converte e continua também fazendo tatuagem e tal, né? E tal, nessa questão. E de repente um dia ele ficava assim, poxa, mas Deus fala com aquela irmãzinha, Deus fala com a outra, com o outro, mas comigo ele não fala. E aí ele começou a questionar Deus, né? Que ele queria fazer mais uma tatuagem, mas queria a direção de Deus. Senhor, fazer mais uma tatuagem é da sua vontade, até que Deus responde para ele, fala assim, Rodolfo, chega. Aí ele fala assim, poxa, Deus falou comigo, foi a primeira vez que Deus falou comigo. E a questão dele, assim, não foi tão ligada, assim, a necessidade dele de fazer a tatuagem era um anseio. Mas quando ele sente Deus falando com ele, foi tão importante para ele, que excluído. Meus colegas todos tinham lá e tal, e aquelas tatuagens às vezes de presídio, né? Feito na mão. Nunca fui discriminado. E às vezes eu vejo assim, a necessidade dos jovens dentro da igreja, até de querer ser aceito também, de querer assim participar e tal. E muita gente vem de tatuagem mesmo, marcado pela vida antiga, né? Então essa questão, essa concepção, mas eu vejo uma necessidade de aceitação do meio hoje. A intenção do coração, para mim, ela é um dos maiores fatores. Qual é a intenção que você tem ao fazer tatuagem? Qual é a intenção? Por que você quer fazer? Muita gente, e quando eu questiono muita gente, a resposta que eu tenho é que a intenção às vezes está errada. A intenção às vezes não está alinhada, a intenção às vezes não é uma intenção boa, né? Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu gosto muito de tatuagem, gente. Eu acho muito legal, mas não faço. E por que não faço? Porque por vários fatores. O primeiro e o top, o maior de todos, eu sei que os meus pais são contra. E não é por uma questão de se achar religiosos, nada. Eu sei que eles são contra, eu sei que eles não gostam. E eu entendo que a partir do momento que eu fizer, eu vou desonrá-los. Segundo, eu não quero servir de pedra de tropeço. Eu sei que muita gente vai olhar e falar, nossa, que legal, um pastor descolado com tatuagem, mas eu sei que muita gente vai olhar para mim e vai ver como uma pedra de tropeço. Então eu não quero estar nesse lugar. E aí, em terceiro, na minha adolescência eu tomei uma decisão de fazer uma tatuagem um dia. Falei, eu vou fazer. Ah, meus pais são contra, mas adolescente, né? Falei, eu vou fazer. Isso aqui eu trabalhava numa oficina mecânica. E eu me lembro que eu estava trabalhando e tinha 2 rapazes conversando, uma conversa muito assim... tomou um rumo muito depravado, desculpa do termo, mas essa é a expressão. Aí o outro falou assim, para com esse tipo de conversa. Olha o rapaz ali é crente. E eu nunca tinha falado que eu era crente, eles não me conheciam. Falou, o rapaz ali é cristão, é de Jesus e tal. Aí eu olhei para ele assim, e ele disse, a gente vê no rosto dele, a gente vê Jesus no rosto dele. E aí depois eu fiquei pensando, isso, gente, foi eu que pensei, será que se eu tivesse uma tatuagem à mostra, ela favorecia que as pessoas vissem Jesus ou atrapalharia? Em nome de Jesus eu quero que você entenda, você que é tatuado, eu não estou dizendo que você não revela Cristo Jesus, não é isso, tá? Eu não estou dizendo que você não revela Cristo Jesus, mas isso é minha experiência, e a minha experiência não pode estabelecer doutrina para você, mas na minha experiência, aquele dia eu falei, não, eu não posso fazer. É uma coisa que não é importante para mim. E naquele dia eu abri mão. Então eu acho que... E aí, voltando assim, para a gente abrir mais. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo árbitro do vosso coração. Né? Muitas vezes a gente quer uma resposta pronta do pastor, da pastora, do líder, mas a gente não quer
pôr o joelho no chão, a boca no pó, buscar uma palavra do Senhor. Então eu acho que antes de buscar uma regra, se é pecado ou não, a minha dica para você é, ore, vá buscar o Senhor, vá buscar o Espírito Santo, e Ele com certeza vai liberar uma palavra no teu coração. O Espírito Santo com certeza vai dizer para você qual é a vontade dEle, e a vontade dEle é mais importante do que a minha opinião, do que a opinião de qualquer pessoa. O pastor começou falando assim, ó, tem um negócio para confessar. Eu falei, pronto. A tatuagem no bumbum. Não. Bem escondidinha lá, tem não? Não tem não. Mas essa é uma necessidade hoje, assim, pastor, mesmo da juventude, né? Eu acho que a igreja, ela vai entrando numa questão e trazendo respostas, né? Mudanças também, transformação. Onde um cara falou assim, pastor, eu vou para o inferno por causa dessa tatuagem. Eu falei, meu filho, marca para ele de uma forma negativa, né? Acaba marcando de forma negativa. Há muitos pastores que têm tatuagem, há muitos membros de igreja que têm tatuado, que são tatuados, gente bênção, homens de Deus, que tem uma palavra de Deus, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus, excelentes ministros de louvor, mestres na palavra, né? Grandes homens de Deus que às vezes estão fazendo trabalhos maravilhosos com outros públicos, né? A minha fala no sentido de que não transparecer Jesus, mais uma vez eu digo, é minha, tá? Tenho amigos pastores tatuados que são homens de Deus. Então, assim, a minha recomendação para você é: ore, busque o Senhor, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo não é sem educação. O Espírito Santo não nos deixa sem uma resposta. E Ele vai dar uma resposta para você sobre isso. Você está nos assistindo, nós estamos aqui de frente com a verdade. Hoje o convidado especial, pastor Felipe Mutuan, mineirinho lá de Belo Horizonte. A igreja sua de origem lá é... Igreja Metodista do Barreiro. Do Barreiro de cima, né? Isso, igreja do pastor Bruce, pastor Edmilcinho hoje são pastores lá. Um abraço para eles, para a igreja do Barreiro, para minha família. Nós temos chegado, irmãos, a 14 países, né? Pessoas brasileiros espalhadas em vários lugares, têm nos assistido no YouTube. E assim, você quer mandar um alô para você que é do brasileiro que está aí fora, no país, em outro lugar. Então assim, aquele abraço. Então nós vamos passar agora para a quarta pergunta. A pergunta é também muito bom nesse momento agora, sobre a questão de igreja agora, dentro de igreja, meio função de igreja, estatuto de igreja. Membro em pecado, banco ou altar? Então só um instantinho agora. Não, vamos pegar uma pergunta sobre tatuagem para a gente não mudar, senão... Espera aí, nós vamos falar isso aí. Pode ficar calminho aí. Vamos lá, pergunta sobre tatuagem, vamos lá? Qual a atitude da igreja quando o membro que fez tatuagem está em atividade da igreja? Eu acho que a primeira coisa é você descobrir e entender a igreja que você congrega. Então, qual é a posição do pastor, que é o seu pastor? Qual é a posição da igreja, no que aquilo que a igreja crê, no que aquilo que a igreja tem como regimento, como estatuto, como doutrina. Se a igreja ela tem por regra proibir o uso de tatuagem, se o pastor, como ele é a liderança da igreja, a igreja tem como base proibir o uso da tatuagem, e a pessoa faz, ela está sendo passível de um processo disciplinar dentro da igreja, às vezes de ser, entra na quarta pergunta, às vezes ser colocado de lado, enfim. Agora, a igreja, ela tem uma visão, que é uma visão, que isso não atrapalha, que isso não afeta, né? O grande erro é nós participarmos de uma igreja a qual aceita essa prática e querermos uma disciplina como uma igreja que não aceita. Então essa pergunta dirija ela a igreja a qual você reúne, dirige essa pergunta ao pastor que lidera você, que lidera a sua congregação, a igreja que você congrega, descubra o estatuto que ela tem sobre isso. Como eu disse, eu como pastor não vejo base bíblica para dizer que não pode nem que pode, né? Então assim, procure saber qual é a orientação do pastor da sua igreja,
Porque eu posso dar uma orientação que não é a orientação do pastor da sua igreja. Como ele pode ter uma orientação que é uma orientação diferente da minha. Porque às vezes assim, até pastor faz tatuagem, né? Aí vai deixar. É uma questão, irmão, assim, a relação de tatuagem está muito além assim, daquela questão de você direcionar o ensino da pessoa sobre a importância daquilo para marcar de forma assim negativa. Então, porque não tem como biblicamente você chegar e tal, como outras questões que acaba sendo mais clara sobre negócios, sobre questão de adultério, prostituição, mas vale a pena conversar, lidar com a pessoa, mas não é algo assim certo, correto também, assim, exatamente. Fulano, vamos colocar essa tatuagem, né? Então quando a pessoa vem ao pastor e pergunta, eu levo a pessoa a entender e compreender o seguinte, cara, quando tem essa questão do anseio e tudo, é porque tá faltando algo dentro de você, tá faltando algo dentro de você, porque quando eu entendo a conversão como plenitude, assim, algo que me completa. O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada, assim, é isso que eu entendo, assim, se eu estou convertido mesmo, eu tenho que, de certa forma, assim, ser completo, daquilo não ser falta, uma necessidade para que eu venha tentar ser completo, né? Então, assim, é mais ou menos esse... Só um ponto acerca disso. Se você congrega numa igreja que uma pessoa fez tatuagem, não distrate, você pode até ser contrário a isso, eu não estou dizendo para você que você é obrigado a aceitar, mas eu vou bater num ponto que eu tenho batido muito nos últimos tempos e que o Senhor tem me ensinado muito. Pessoas são mais importantes. Então, se alguém fez uma tatuagem e ao invés de você apontar o dedo, ao invés de você colocar de lado, ame, mesmo discordando, você pode discordar, é um direito seu, mas ame, trate com amor, trate com graça, porque eu não vejo Jesus excluindo, colocando de lado por causa de uma tatuagem ou por causa de outras coisas. Jesus Cristo é aquele que ele sim confronta o nosso pecado, mas com amor e com graça. Isso, amado, a gente não pode também querer ser a questão de justiceiros, né? Dentro da igreja, porque a geração passada, a geração evangélica passada, machucou muita gente. Muita gente foi mandada para o inferno por causa de uma bola, por causa de usar uma bermuda. Então, assim, é uma questão, assim, coisas que não estava claro, assim, sobre a questão de jogar bola, porque a questão de cultura de Jesus é uma coisa, né? E às vezes tentava até provar na Bíblia, onde está escrito parabola, né? E muita gente, por causa disso, acabou indo para o inferno. Gente ferida, magoada, e hoje a concepção da igreja em relação ao esporte é completamente diferente. Hoje, muitas dessas igrejas que eram radicais, hoje vê o esporte como saúde, um esporte importante para a questão humana, física da pessoa. Então, mas quantas pessoas perderam a fé, tomaram raiva da igreja? Então a igreja não pode ser também assim, uma igreja que vem maltratar nessa questão de coisas que você tem que cuidar, tratar. O pastor, ele, na minha visão, ele tem que, se a pessoa chega o pastor, tem que perguntar ao seu líder, né? O que o líder acha, a visão disso, daquilo, porque é melhor você ser direcionado do que você ir lá fazer e depois receber essas questões. Mas nosso tempo está passando, pastor, nós vamos ter que ir para outra pergunta aqui, senão não vai dar tempo. Pergunta aí, demorado, mas assim, vamos lá, na quarta pergunta: um membro em pecado, banca o altar? Vamos lá, a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. O que isso significa? Significa que o dom ele não é tirado. Mas a Bíblia também, ela não é conivente com nada. Jesus Cristo, ele nunca adotou uma postura de conivência. Jesus Cristo nunca adotou uma postura de achar que estava tudo legal, que está tudo bem, né? Mas Jesus Cristo, ele sempre confrontou o pecado. Quando uma pessoa ela está na prática deliberada do pecado, nós precisamos entender que a graça, como nós falamos, a graça de Deus pode tocar nessa pessoa.
E a graça, ela pode redimir, não há pecado que a graça não toque. A graça de Deus, ela é superabundante. A grande questão que nós precisamos entender é: há um processo de cura, discipulado, conversão, reparação. Então, nós não podemos achar que uma pessoa que deliberadamente esteja no pecado, ela pode continuar a estar na sua função ministrando, sem que isso tenha para ela nenhum tipo de dano. Nós precisamos amar, nós precisamos cuidar, discipular, mas nós precisamos também fazer parte de um processo de cura. Então a grande questão é, de uma forma bem simples: banco em processo de restauração até que volte para o altar, né? Até que não se traga fogo estranho ao altar, né? Até que não... banco, restauração, discipulado, para que essa pessoa ela volte ao altar restaurada, cheia do Espírito Santo, cheia do poder da graça, para que possa cumprir o seu ministério, tá ok? Então assim, a gente precisa compreender, a Bíblia ela sempre pressupõe disciplina, conserto, reparação, mas sempre visando a restauração. Mas também é importante lembrar, às vezes você, qual é a orientação da denominação a qual você está, qual é o processo disciplinar da igreja que você está. Alguns processos disciplinares são diferentes, né? Então a gente também não quer estabelecer para que você faça, que você siga, procure saber qual é o processo disciplinar da igreja a qual você frequenta. Mas o correto é banco, um período de afastamento, para cura, para tratamento, discipulado e restauração. Uma coisa que isso veio tirar minha dúvida, Deus ministrou no meu coração a respeito disso. Números capítulo número 12, né? Verso 9, mas antes, o que acontece? A Miriam, irmã de Moisés, ela se levanta contra o líder, juntamente com seu irmão Arão. E aí quando chega no verso 9, diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. A nuvem se afastou sobre a tenda, eis que a Miriam se achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não me ponha, te rogo, sobre nós esse pecado, pois logamente procedemos e pecamos. Ora, não seja como ela, um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha a metade da sua carne já consumida. Então assim, o que eles fazem ali? Eles retiram Miriam do arraial, ela fica 7 dias ali, fora do arraial, até receber a cura. Eles estavam numa viagem, mas enquanto ela esteve ali, eles também não saíram. Então a gente tem que analisar, entender que a questão do pecado, ele precisa ser tratado, o mal precisa ser tratado, entendeu? A pessoa precisa ser afastada e precisa também receber o cuidado. Não tem como você descartar a pessoa, jogar a pessoa. E aí, Felipe Mutuan, assim, pastor, vem essa questão que muitas vezes acontece. Eu já passei situações assim, do cara tá na igreja e tudo e tal, peca. Aí ele era coordenador. Eu chamei o rapaz e falei assim: olha, vou ter que te tirar. Aí ele disse: pastor, mas não pode, eu sou seu amigo. Aí eu falei: por isso mesmo, por você ser meu amigo, você precisa. E aquele rapaz depois se tornou assim, inimigo, por causa do afastamento do cargo. Se levantou, falava mal da igreja, falava mal do pastor, aquela agonia, mas se manifestou de uma tal maneira, né? E errado. E passou outra pessoa que um dia Deus me deu um sonho. Eu chamei a pessoa, fui conversar até numa padaria, falei com a pessoa: olha, Deus me deu um sonho, assim. E a pessoa começou a chorar. Falei assim: poxa, pastor, obrigado por você ter me chamado, falado do seu sonho, porque eu estava com isso e não sabia como contar. Eu estava ensaiando como me abrir o coração e Deus já fez tudo isso, entendeu? Então você vê diferença também, assim, humildade nas pessoas, quando a pessoa entende isto. Assim, eu creio que isso não era nem para pastor ou líder ter tirar a pessoa. A pessoa que tem Deus realmente, a pessoa chega mesmo e confessa.
olha, minha situação está assim, eu preciso ser afastado. Isso é coisa de caráter, coisa de honestidade. Ontem eu estava até vendo um vídeo assim, muito legal, de um senhor que vende cachorro quente na escola salesiana, lá do Recife, eu acho. Ele pediu ajuda na internet, os meninos começaram a depositar na conta dele. Aí ele fez por favor, para de mandar, já está bom o suficiente, com medo do dinheiro que estava entrando na conta dele. Isso é o que? Honestidade, entendeu? Então uma pessoa que é honesta, e não honesta para homem não, é com Deus mesmo, pode chegar, abrir o coração, é princípio isso, né? Hoje se a pessoa fala assim, uma pessoa santa, a pessoa santa foi um cara que eu conheci, que pecou, ninguém sabia, ninguém iria saber nunca do pecado, ele não era membro da igreja, queria se tornar membro. Falei assim, pastor, mas para eu me tornar membro da tua igreja, eu quero que o senhor chame minha esposa, que eu quero confessar um pecado, entendeu? E aquele cara, eu olhava para ele assim, via um caráter e santidade nele, porque cair no pecado é uma coisa, agora manipular, esconder, se omitir, aquele cara assim, ele se tornou membro da igreja depois, e era um cara de valor. Por quê? Porque é uma situação que ninguém sabia, um pecado grave, ele chegou para ver da esposa e falou, porque ele queria entrar naquele novo ciclo, né? Mas de coração limpo, coração aberto. Existem dois erros quando a gente fala desse assunto. O primeiro é o erro das pessoas que relativizam o pecado, diminui o pecado. Não, porque a gente não pode abandonar. Lógico, de fato a gente não pode abandonar, mas as pessoas falam abandonar no sentido de querendo diminuir o pecado. Não, gente, não, a gente tem que deixar para lá. E a gente também não pode, por outro lado, tomar uma postura de sumariamente excluir, de apontar o dedo e falar você não serve, você não presta para andar com a gente. Qualquer processo disciplinar, o objetivo é a restauração, né? A gente vai ver lá em Coríntios, Paulo falando para a igreja, chame, confronte, converse, se não quiser mudar, põe para fora. Porque a igreja ela não pode aceitar qualquer coisa. E esse é um problema da igreja atual. Nós não vamos entrar muito nesse mérito aqui, por causa, não é questão. Mas hoje as pessoas estão relativizando demais o pecado. E nós não podemos fazer isso. Mas, por outro lado, nós precisamos compreender que todo o processo disciplinar ele visa uma restauração, visa trazer de volta a comunhão e não abandonar. É uma questão assim, clara e lógica, né, da visão também. Não sei se isso aconteceu com você, talvez já nunca aconteceu. Você já foi de igreja do interior, acho que nunca aconteceu isso. Mas comigo já aconteceu. A pessoa está em pecado, é liderança, está ali e tal. Você tira a pessoa, a família dessa pessoa sabe, e depois já se manifesta a família inteira contra você. Entendeu? Aí eu fico, meu Deus, como que igreja familiar de interior tem muito disso, assim. Você quer tratar, mas se eles querem ali de qualquer maneira, pelo poder que tem, de manter aquela pessoa ali, mesmo no pecado, no erro. Os outros exigem que há disciplina, isso, aquilo, mas na minha família você não mexe. Já aconteceu isso, pastor? Graças a Deus, não. Graças a Deus eu não vivenciei essa experiência. Agora, ela é fruto dessa diminuir o pecado, né? Relativizar o pecado, achar que o pecado é secundário, né? Não, gente, o pecado ele tem que ser confrontado. Tem que haver perdão, mas tem que haver confronto, reparação, conserto. Graças a Deus você está conosco, nós estamos caminhando já para o final. Fica ligadinho aí, você pode também ainda chamar pessoas. Tem uns assuntos interessantes para ser tratado aqui nesta manhã. E você está conosco, pastor Felipe Mutuan está aí, ó. Respostas bíblicas, né? Com fundamento bíblico. Então você pode chamar pessoas, pode convidar pessoas para estar conosco. E com certeza vai ser bênção do Senhor. Nós vamos mudar agora, nós vamos para a quinta pergunta agora. Essas perguntas assim, você pode ver esquisito, mas porque algumas pessoas tiraram a dúvida, né? Assim, pastor, isso. Coloca essa. Então é o seguinte, por que nós, protestantes, evangélicos, né, principalmente metodistas, não guardamos o sábado? Vamos lá, o sábado ele é um mandamento, está lá nos 10 mandamentos, uma das leis judaicas, né?
que a gente vai perceber lá. Os 10 mandamentos, basicamente, existem 2 grupos, né? O que fala do relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o próximo. Então vem, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E vem falando dos relacionamentos com Deus. Não farás para ti imagem, escultura, guardar o sábado, né? Então assim, isso está dentro de um aspecto da lei, que nós chamamos da lei judaica, né? Quando a gente olha para Cristo, nós vamos ver lá em Romanos, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 4, vai dizer para nós, porque o fim da lei é Cristo. O que o texto quer dizer para nós? Quer dizer para nós que Cristo, então, ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Então quer dizer que a lei ela acabou? Não, não quer dizer que a lei acabou, mas quer dizer que Cristo, ele cumprir a lei, Jesus Cristo vai dizer isso depois. Cumprir não está no sentido de encerrar, mas cumprir está no sentido de tornar abundante. Então Cristo é aquele que faz com que os 10 mandamentos agora se cumpram de uma forma integral. Vamos lá, nós vamos chegar nessa questão do sábado, mas vamos construir um pensamento. Jesus, ele fala assim, alguém confronta Jesus e fala, Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus fala, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O que o mandamento diz para fazer com o próximo? Não roubar, não matar, mas o mandamento diz para não odiar o irmão? Não, o mandamento não diz isso. Agora Cristo diz, quando ele fala o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Então Cristo é aquele que cumpre a lei. Então o sábado agora, ele deixou de ser um dia específico, mas passou a manifestar, a mostrar para nós princípio, não dia, mas princípios. Por isso que agora a prática de guardar o sábado, ela deixou de ser uma lei para que nós possamos viver o princípio. Qual o princípio? O princípio de estar em Deus sempre. Algumas coisas dos mandamentos foram trazidas para o protestantismo, como por exemplo, Paulo vai dizer para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Onde que isso estava? Nos 10 mandamentos. Mas por exemplo, o outro mandamento que fala lá, não é dos 10 mandamentos, mas está na lei judaica, que fala acerca de sempre queimar incenso no templo. Isso foi deixado de lado. Por quê? Porque em Apocalipse vai dizer que o incenso agora é a oração dos santos que sobe. Então nós não guardamos o sábado porque nós entendemos que agora nós não estamos debaixo da lei, mas vivendo debaixo da graça, e na graça Cristo cumpriu os mandamentos da lei. Segundo, há um fator histórico que aponta isso. Qual é o fator histórico? Quando os cristãos primitivos, eles seguiam os mandamentos de Cristo, estavam no cristianismo, ainda mantendo a prática do judaísmo. Qual era a prática? De ir na sinagoga. Quando esses cristãos são expulsos das sinagogas, eles perdem a ideia do sábado como um dia sagrado e passam a estar no Senhor todos os dias, tá? Então, nós não guardamos o sábado. Primeiro, porque nós herdamos essa raiz histórica, e segundo, porque entendemos que esse mandamento já foi cumprido em Cristo Jesus. E tem uma questão também assim do próprio primeiro concílio, né? O primeiro concílio ali, a responsabilidade dos cristãos, principalmente dos gentios, né, que seríamos nós, porque claramente Jesus veio primeiro para o judeu. O judeu rejeita a proposta de Cristo e naquele primeiro ali fala sobre algumas questões, não adorar ídolos, né, não comer carne. É interessante esse texto porque o texto é bem claro, né? Não, nos convém não impor a vocês nenhuma das ordenanças da lei judaica, mas que se abstenham do ídolo, da prática de imoralidade, do sangue de animais, né? Então assim, a gente entende que o Cristo cumpre a lei. Então o mandamento do sábado agora, ele foi cumprido em Cristo, de maneira que agora não é só mais um dia que eu tenho que guardar para o Senhor, mas em todos os dias eu preciso estar conectado com Ele. E assim, nesse inteirinho, se fosse necessidade, naquele primeiro concílio, com certeza ele colocaria ali, guardar o sábado. Ninguém teria dificuldade de guardar o sábado, porque nós cristãos, nós guardamos o domingo. Os judeus, o adventista e algumas outras denominações guardam o sábado. Os árabes guardam sexta-feira. E eu já vi
o adventista guardar o sábado, eu já vi um judeu guardando o Shabat, e eu já vi o árabe guardar uma sexta-feira. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, foi a sexta-feira do árabe. Eu estava no Egito, e as mesquitas lotadas de pessoas, e imagina, uma nação toda guardando a sexta-feira. E eles então orando ao meio-dia, nas ruas, de um lado e de outro, onde você passava, só homem, em oração ali. Eu falei assim, poxa, se tivesse guardando o sábado lá do Brasil, nessa forma, poxa, valeria muito a pena. Então eu respeito, às vezes nós não somos respeitados como cristãos, né? Às vezes eu estou ouvindo a emissora, eu fico assim, chateado, porque é como se fosse o seguinte, se você não guarda o sábado, você está perdido, né? Coloca o sábado acima, você passa às vezes na pedra, lembra-te do sábado. Não, lembra do seu Criador, toda essa questão. E o Shabat também, é muito importante o Shabat para o judeu. A nação inteira para. Pilotos de avião judaico, eles não voam, ninguém trabalha realmente. Mas o que eles fazem no sábado? O que eles fazem? Eles vão para a igreja? Não. Eles pegam as famílias, vão para os restaurantes, junta ali todas a família conhecida ali, come, canta hino, lê a leitura e passa aquele dia em família. Então o sábado para o judeu, o Shabat, ele é familiar, ele é uma liturgia familiar para estar ali celebrando. Não adianta você guardar e não ter esse contato com família, né? Mas nós também não guardamos, né? A gente precisa entender uma coisa. Paulo vai dizer que a lei ela é sombra das coisas vindouras. Uhum. O que é uma sombra? A sombra é quando você projeta uma luz na sua mão assim, você vai ver a sombra. É a sombra da sua mão? É a sombra da sua mão. Ela tem a silhueta, mas ela não tem o formato, mas ela não mostra a sua mão. Uhum. A lei, ela apontava para Cristo Jesus. Então a lei, nós precisamos encarar ela mais como princípios do que ordenanças. O princípio do sábado não foi perdido. O princípio do dia, o princípio da contemplação, porque o sábado era para quê? Para contemplação. O sábado era considerado o dia do relacionamento com Deus, o dia do descanso e da contemplação do Senhor. Esse princípio ele não foi perdido. Ele continua agora, não apenas em um dia, mas agora levado a um nível muito mais abundante. Então a lei ela fala mais de princípios do que de ordenanças. O tempo está corrido, nosso programa vai terminar 11h30, então nós queremos fazer mais uma pergunta, mas assim, só entrar nessa questão assim, eu sou muito daquela visão do Apocalipse ali, cada um tem a sua, né? Eu até ouvi o pastor Dias sábado passado, né? Mas assim, sobre a questão do livro, eu sou muito daquela visão daquele livro dos 7 selos, ser mesmo o Antigo Testamento e o amargo ser o Evangelho, numa questão seguinte, dessa sombra que projeta algo que termina em Jesus, porque o Antigo Testamento, na realidade, ele, assim, Isaías 53, quem creu na nossa pregação tal, foi rejeitado, para aquele povo daquela época não tinha sentido, mas quando chega o Cordeiro, quando chega Jesus, ele traz todo o sentido ao Antigo Testamento, daquilo que apontava para ele na perspectiva do futuro. Então desse jeito, às vezes tem que, e ele fecha ali, Jesus eu creio ali que muda, ele fecha e fala assim, e a mensagem agora não é mais para Israel, não é exclusiva para Israel, mas é uma mensagem para chegar em toda a terra. Tem uma frase que o pastor Luciano Subirá fala, se eu não me engano é assim, o Antigo Testamento ilustra o Novo, e o Novo Testamento explica o Antigo. Isso. Eu acho que a gente precisa entender essa chave. O Antigo Testamento aponta para o Novo, ele ilustra as coisas do Novo, o Novo dá significado ao Antigo. Isso. Nós vamos passar para o 6º ponto agora, isso também é complicado, só uma pergunta aí mesmo polêmica. De frente com a verdade, quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou fica no túmulo? Há muitas linhas teológicas tentando responder isso aí, baseado no texto, né, de Jesus e os ladrões na cruz, né, quando os dois ladrões falam, né, se és o mestre, tira-nos daqui, né,
liberta-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí Jesus responde, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas há uma série de textos que falam acerca da ressurreição, apontando para um evento futuro, da segunda vinda de Cristo Jesus. E uma série de textos que falam sobre o período da ressurreição dos mortos, né? Então há várias correntes que vão tentar explicar isso aí. Quando eu analiso e quando eu estudo, né, eu conheço pouco, mas gosto muito de escatologia. Sei pouco sobre esse assunto, gostaria de saber mais. Mas quando eu analiso o contexto escatológico, eu vejo que quando o cristão ele morre, ele descansa, aguardando a segunda vinda de Cristo, onde acontecerá a ressurreição. Né? Então, quando a gente estuda escatologia, você vai ver que há vários momentos distintos de ressurreições. Um deles aponta para o arrebatamento, que é onde a igreja vai subir, a igreja será arrebatada, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Eu acredito, eu tenho mais essa convicção de que quando nós morremos, nós descansamos no Senhor, nós dormimos e aguardando a ressurreição. Pastor, mas alguém dorme 100 anos? Quando você dorme, você não tem noção de tempo. Quando você dorme, você não tem noção de tempo. É por isso que existe o despertador, para você não perder a hora, né? Então, eu acredito que quando nós morremos, nós descansamos e aguardamos a volta do Senhor, para que nessa ressurreição nós sejamos ressuscitados. Mesmo você muito meu amigo, mas assim, eu tenho um pouquinho de na teologia orlandiana, assim, o que eu creio? Assim, eu creio assim, que a pessoa ela morre, né? Aquele ladrão da cruz ali, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Os adventistas mudaram esse textinho aí, um pequeno acerto, né? Colocou o seguinte: te digo hoje que estarás comigo no paraíso, para colocar aquela questão da pessoa estar no túmulo esperando assim a ressurreição. Mas eu creio mesmo assim, Felipe, assim, eu creio assim, né, nessa questão assim, que nós morremos, eu vou direto para Deus, Aí só que a questão do tempo, aí a pessoa, mas já vai estar tudo lá, o julgamento. Aí eu entendo que a questão do tempo para Deus, ele já é estabelecido assim, não é para nós. O tempo, minuto, segundo, mês, ele existe para nós. Para Deus, Deus é o alfa, o ômega, ele anda nessa questão da eternidade, né? Então eu creio assim um pouquinho, até mais um pouco, né? Que esse tempo estabelecido, ele já acontece automaticamente, né? Então assim, cada um tem a sua visão teológica nessa... O importante é você entender que, independentemente, se você... pastor, eu creio que quando eu morro eu subo direto. Não, eu creio que quando eu morro a gente aguarda a ressurreição. O importante é você crer em Cristo Jesus e saber ter fé, caminhar nos princípios bíblicos de santidade para subir, né? Agora, o momento... Agora, assim, o que eu não acredito? Assim, naquela questão de estar ali na sepultura, né? Porque ali eu acredito muito assim na libertação da alma, do espírito, retornando para o Criador. Tem gente que está ali, acho que está ali, vai aquela visão de Paulo e aquela necessidade de Paulo também colocar em 2 Tessalonicenses ali, da ressurreição. Sim, e tudo. Sim. E às vezes a pessoa coloca muito aquilo ali, né? Naquele foco, naquela atenção, esperando mesmo a volta e os túmulos abrindo. A maioria dos textos que nós temos que defendem a ressurreição vem de Paulo, né? Vem de Paulo, sendo que se você pega Tessalonicenses, Coríntios também fala um pouco disso, vai trabalhar muito essa questão. Quem desenvolve muito essa teologia acerca da ressurreição, no momento da segunda vinda, é justamente Paulo que vai trabalhar em vários textos essa visão aí. Você está ligadinho aqui de frente para a verdade, hoje recebendo o pastor Felipe Mutuan como nosso convidado especial. E a última pergunta também polêmica, né? Isso aí o pessoal vai colocando. Satanás faz parte do projeto de Deus?
Eu não creio nisso. Eu não creio que Satanás faz parte do projeto de Deus. Por que eu não creio nisso? Quando a gente analisa a criação e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o plano do Senhor sempre foi que a humanidade ela se relacionasse com Deus de forma plena e abundante. Por isso que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Dentro disso, Satanás ele surge e trazendo a noção de pecado e corrompendo a humanidade. Então eu não vejo ele como parte do plano de Deus. Eu não vejo ele como parte integrante dentro de tudo isso, mas acredito que Satanás ele é a corrupção da vontade do Senhor. Pastor, se não tivesse sido Satanás, se não tivesse tido o pecado, tem muita gente que pensa que a gente estaria no jardim, todo mundo lá. Nós precisamos entender que o objetivo de Deus era levar o homem ao conhecimento, levar a humanidade ao conhecimento, mas a partir da ótica do bem. Quando Adão e Eva comem da fruta, comem do pecado, desobedecem, eles experimentam o conhecimento pela lógica do mal. E aí, por conta de todo esse pecado, se dá início ao plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Mas eu não consigo analisar biblicamente Satanás como parte do plano de Deus. Eu não consigo ter essa noção de Satanás como um projeto de Deus na história. Porque tem pessoas que colocam assim, Deus já estabeleceu tudo, né? Estabeleceu como seria a queda do homem e tal, e como se Satanás fosse fazer, uma pessoa que precisa estar ali para manifestar o mal, né? E vai fazendo essas loucuras. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem, eu não lembro qual era o pastor. Então ela não é minha, estou dizendo isso para você não achar que é minha. Ela não é, ela é de um pastor que eu não me lembro quem é. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: Deus ele sabe de todas as coisas? Sabe. Deus conhece toda a história? Conhece. Deus sabe tudo, até quem não vai aceitar a mensagem do Evangelho. Deus sabe tudo, mas ele sempre espera de nós uma postura diferente. Então, Deus ele tem tudo pré-concebido. Deus ele conhece todas as coisas, mas ele sempre espera uma resposta diferente do homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não preordenou as coisas que aconteceram, não preordenou o diabo para fazer o que fez. Ele sabia da queda do homem, mas sempre esperando uma postura de obediência, uma postura de honra, uma postura de caminhar longe do pecado. Porque às vezes assim, a gente vê a pessoa colocando essa questão assim, porque imagine Deus criando, eu na minha visão assim, Deus sonhou para o homem o de melhor, entendeu? Estava ali, o homem relacionava com Deus e tudo, houve essa quebra, né? Essa quebra. Mas eu acho, imagine você como criador, né? Você está criando um mundo perfeito e fala assim, agora eu vou estragar, vou entregar na mão do meu inimigo. Vou criar um mal para atrapalhar o que eu estou fazendo, né? Então tem pessoas que pensam que faz parte do projeto. Eu também, assim, na minha visão, Deus criou o mundo pensando e houve uma rebelião. Satanás se rebelou, um texto da parte dos anjos também, entendeu? E vem se manifestar, mas o que Deus pensou para o homem foi a coisa, mais o homem se inclinou à criatura do que o Criador, né? Vamos pensar em Romanos 12, que diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vontade e plano são palavras semelhantes. Como então que, se a gente pensa que Satanás faz parte do plano de Deus, então nós estamos caindo em contradição. Porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, como que ele se encaixa naquilo que é bom, perfeito e agradável? Não tem como, né? Nós vamos ficando por aqui, nós já estamos começando. Agradeço muito a sua audiência, agradeço muito, mas você pode compartilhar, que esse vídeo vai ficar aí no YouTube, no Facebook, você pode mandar para os seus colegas, usando aí sua linha de transmissão do WhatsApp, mandando para as pessoas, divulgando. A gente às vezes divulga tantas coisas ruins assim, né? Você pode compartilhar, porque é um assunto interessante, com certeza vai contribuir muito com a pessoa aí que vai estar utilizando essas questões. Nós estamos encerrando. Pastor Felipe, as considerações finais. Lembrando você
a verdade é Cristo, não somos nós. A verdade é Cristo, que o Espírito Santo possa completar aí no teu coração, trazendo revelação, discernimento. Foi um prazer estar com você nesse tempo. Que Deus te abençoe, que você cresça em graça, que você cresça no conhecimento até a plena vontade do Senhor. Deus abençoe. Vamos terminando, fazendo uma oração por você. Feche os seus olhos se você puder. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos apresentar, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, a sua casa, o seu lar, a sua família. Pai, o Senhor possa estar abençoando aí com todas as sortes de bênçãos. Meu Deus, abençoando o celeiro desta casa. Meu Deus, a pessoa que está desempregada, o Senhor venha abrir a porta do emprego, do trabalho, entrando, Senhor, com a tua providência, com o teu milagre, com a tua restauração. Ó Deus, também trazendo essa pessoa a viver o cristianismo com plenitude de vida. Que a graça do Senhor venha se manifestar sobre esta vida, sobre esse coração, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Nós queremos convidar hoje, nós teremos o nosso culto público, uma campanha profética, uma campanha espiritual profética, falando sobre um novo ciclo e um novo tempo. Então hoje, às 19h30 aqui na igreja, venha participar conosco, com certeza vai ser bênção pura, sem mistura, de frente com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade é Jesus. Fica na paz, Deus abençoe, hoje e sempre.